computador está reiniciando. Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do E-Farsas. Eu sou o Gilmar Lopes e te convido para conhecer o www.e-farsas.com para você ficar sabendo se o que está rolando na internet é verdadeiro ou falso. Hoje a gente vai falar sobre a família amarela mais querida do mundo, os Simpsons. É que está rolando na internet uma história aí em vários sites e blogs dizendo que eles teriam previsto várias coisas que estão acontecendo agora, em 2014, 2015. E a gente vai tentar analisar algumas dessas previsões para ver se os Simpsons previram mesmo, acertaram nas previsões, ou se isso é apenas mais uma brincadeirinha aí da internet. Antes da gente começar com essa análise aí dos Simpsons, para saber se eles previram mesmo o futuro ou não, eu queria dar um recadinho para vocês dos nossos amigos da Flipit. É um parceiraço que está ajudando aí o E-Farsas a continuar com esse trabalho de pesquisa das farsas da internet. A Flipit, para quem não conhece, é uma empresa internacional que agora chegou aqui no Brasil e ela dá cupons de desconto. Olha que legal, sempre que alguém quer anunciar lá no E-Farsas, eu tento arrumar uma maneira de ajudar aos leitores também a ganharem alguma coisa. Então, essa parceria que a gente fez com a Flipit é bem simples. Você entra aqui no site, no www.e-farsas.com e toda semana vão ter cupons de descontos novos para você aí, de várias empresas, vários serviços, vários produtos. Tem desconto de até 50%, 60%. É só você entrar aqui no lado, aqui, ó, no www.e-farsas.com e escolher aí qual cupom você quer ganhar. É simples assim, é só entrar, clicar e pegar o seu cupom de desconto, tá bom? Um abração pro pessoal do Flipit e espero continuar com essa parceria aí por bastante tempo. Valeu! Bom, como teve um monte de site e blog que fez essa mesma lista, eu escolhi a mais completa, uma das mais completas, que foi publicada no BuzzFeed, em inglês, que tem 21 previsões lá que os Simpsons teriam feito no decorrer desses 20 e poucos anos de programa. E é em cima delas que a gente vai analisar. Eu escolhi apenas algumas para o vídeo não ficar muito comprida, só para você ter uma ideia como que é fácil a gente se enganar com falsas previsões. Vamos lá para a primeira? No terceiro episódio da 9ª temporada de Simpsons, a Lisa mostra um livro que tem na capa falando sobre o Ebola. E muita gente fala que eles teriam previsto isso porque o Ebola foi descoberto só recentemente e esse episódio passou em 1997. Só que essa história não é verdade. Tem mesmo escrito Ebola na capa de um livro de um episódio dos Simpsons, mas isso não é uma previsão. Na verdade, o Ebola foi descoberto em 1976 e esse episódio foi ao ar só em 1997. 2 anos antes, em 1995, um livro vendeu muito chamado The Hot Zone, do autor Richard Preston, e falava muito sobre o Ebola e trouxe esse assunto à tona. Esse livro foi uma das inspirações para os roteiristas dos Simpsons, então não teve nenhuma previsão nesse caso. Essa cena foi ao ar no 5º episódio da 11ª temporada dos Simpsons, em 1999. Ela mostrava que a radiação, o vazamento de radiação, teria causado mutações em tomates. E aí um monte de site e blog começou a mostrar essa foto aqui, ó, de um tomate mutante que teria crescido assim por causa dos vazamentos lá em Fukushima, em 2011. Só que isso daí não é uma mutação de radiação. Essa foto aí circulou na internet como se fosse um resultado lá do vazamento de Fukushima, mas não tem nada a ver. Bom, na verdade esse tomate aí não é de Fukushima, ele é de Saitama, que está a centenas de quilômetros de lá. E o seu crescimento esquisitão aí, ó, não tem nada a ver com radiação, não. Algumas frutas, alguns legumes às vezes crescem esquisitões mesmo, é assim mesmo a vida, a natureza é meio estranha. Eu separei aqui outras fotos que a gente pode ver de frutas e legumes que sofreram mutações, mas não tem nada a ver com radiação. Então, essa previsão aí é meio furada. O episódio 19 da 6ª temporada dos Simpsons se passa no futuro e o noivo da Lisa tira do seu relógio um celular e começa a conversar através do aparelho.
E isso aconteceu em 1995, como eu falei, e só em 2013 é que realmente apareceu um smartwatch que você poderia falar através dele, né? E muitos sites e blogs acabam falando que eles teriam previsto isso, que isso era um conceito que não existia antes. Mas desde 1983, a Seiko já desenvolvia relógios que tinham um pequeno poder computacional. Por exemplo, o RC20, que você podia ligar no computador. Olha só que interessante, tinha agenda e você poderia armazenar até 2.000 contatos. Muito interessante. Lógico que você não podia falar através do relógio naquela época, mas esse conceito de relógio inteligente já existia na literatura há muito e muito tempo atrás. Por exemplo, em 1947, o detetive Dick Tracy dos quadrinhos já tinha um relógio super poderoso que ele conseguia conversar com as pessoas através daquele aparelho. Então não era nenhuma previsão não, era apenas uma ideia que os roteiristas tinham para o futuro. No episódio 8 da sexta temporada, um dos valentões lá da escola do Bart escreve na sua agenda pessoal assim, bater no Bart. E o aparelho corrige para comer a Marta. Isso foi em 1994 e o pessoal insiste que isso foi uma previsão, pois a Apple viria a ter isso em seus aparelhos anos mais tarde. Bom, na verdade não foi bem uma previsão. Um dos engenheiros da Apple estava com um problema lá no seu aparelho que ele estava desenvolvendo na parte de correção ortográfica. E aí ele se lembrou desse episódio dos Simpsons que falava em comer a Marta. E aí ele, com essa ideia, ele desenvolveu um algoritmo que resolveu o probleminha que ele tinha lá no seu corretor ortográfico. Então, na verdade, os Simpsons não previram, eles influenciaram no acontecimento. Uma ideia interessante, né? Essa pode ser considerada uma previsão. Mais ou menos, vai. Ela aconteceu no 10º episódio da 5ª temporada dos Simpsons, em 1993. A dupla de ilusionista Siegfried e Roy estava se apresentando lá no desenho quando seu tigre atacou a dupla. Foi hilário para eles, né? Só que aí aconteceu o seguinte, em 2003, Roy, da dupla Siegfried e Roy, foi atacada no palco pelo tigre de estimação da dupla. Bom, como o animal é um tigre, né? Era de se esperar que isso ia acontecer um dia. Bom, também no episódio 19 da 6ª temporada, a Lisa conversa com a mãe dela através de videochamadas, videoconferências. Isso seria uma previsão, porque só agora a gente tem esse tipo de recurso, de tecnologia. Mas isso não é nenhuma previsão, porque muito antes dos Simpsons já existia essa ideia. É lógico que não tinha tecnologia para isso, mas existia essa ideia de que um dia no futuro a gente ia poder se comunicar através de teleconferência, de telepresença, né? Então eles pegaram um conceito que já existia e colocou lá no desenho para fazer uma ideia de como será o futuro. Mas isso aí não é nenhuma previsão, não. Bom, para encerrar com chave de ouro, eu queria falar para vocês de uma cena que é uma das mais bizarras aí que tem circulado na internet sobre as supostas previsões dos Simpsons para o futuro. Ela fala sobre os ataques às Torres Gêmeas lá em Nova York, em 11 de setembro. Esse frame aí foi tirado do episódio Nova York contra Homer Simpson, que foi ao ar em 1997. A Lisa segura uma revista que na capa está escrito $9, que é o preço dela, e ao fundo as Torres Gêmeas formando o número 11, e isso acontecendo em Nova York e tal. Então formou o número 9 do 11, que seria 11 de setembro. E muita gente atribui isso a uma previsão, aos ataques às Torres Gêmeas. Será? Não, nada disso, nada disso. Tudo não passou de uma pequena coincidência. Bill Oakley, que foi o escritor e produtor da série naquele ano, deu uma entrevista recentemente dizendo que ele escolheu o número 9 porque ele achava engraçado as coisas custarem $9 ao invés de arredondar logo para $10, né? Bom, ele tinha que ilustrar a revista com alguma coisa. E por que não usar as Torres Gêmeas, que era o cartão postal da cidade naquela época, né? Então foi apenas uma coincidência. Vamos fazer uma conta rapidinha aqui, ó. Bom, Os Simpsons é uma série que tem mais de 550 episódios. Mas desses todos, eles acertaram apenas umas 10 previsões. Apenas 1,8% de acerto. É uma média bem baixa, né?
Agora, se a gente imaginar que cada episódio conta em média com uma história principal e mais umas 3 paralelas, teríamos um total de mais ou menos 2.200 histórias. Aí os acertos cairiam para menos de 0,5%. O nome disso é viés cognitivo, onde nos apoiamos apenas nos acertos para tentar validar toda uma teoria, sem levar em conta os erros. É o que acontece com os videntes, que só aparecem na mídia quando acertam alguma previsão, né? Mas se a gente for colocar na balança todos os erros desses videntes, a gente vai perceber que eles erram mais do que acertam. Mas isso quase ninguém vê, né? Bom, o que a gente pode concluir com isso é que tudo não passa de uma brincadeira, né? Os Simpsons não previram nada, o seriado é apenas uma brincadeira, mas só que tem muito site e blog que leva isso muito a sério e quer que as pessoas acreditem também. Então, leve isso como entretenimento e não se esqueça de assinar o nosso canal e dar um gostei aí, dar um joinha pra gente, pra ajudar na divulgação, tá bom? Espalha pra todo mundo esse vídeo e não esquece de visitar o www.e-farsas.com. Tchau, tchau! Ficou bom, né? Ficou bom, né?